Hoje o episódio tá chique, viu? A nossa convidada é daquelas pessoas que chegam chegando, não só pelo currículo de peso, mas também pelos cachos maravilhosos que causam inveja até no shampoo. Ela é médica formada pela Universidade Federal do Pará, oftalmologista, formada aqui no nosso querido Gauá, e ainda foi buscar especialização em plástico ocular no Serof. Quem está aqui ao meu lado é a Jordana Daniela. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje com beleza com propósito, plástico ocular e estética com a doutora Bruna. Doutora, como você decidiu seguir a carreira médica e especificamente em oftalmologia? Olá, doutora. Olá, Jordana. Olá, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Então, é uma longa história, já que escolher, né, uma carreira é uma missão muito importante e algo que a gente pensa em fazer para a vida toda. A escolha da medicina, ela tem muita relação com o meu desejo de cuidar dos outros. Eu encontrei na medicina essa missão e eu percebi que, sendo médica, eu poderia fazer isso todo o tempo, não só enquanto eu estaria em casa, mas também no meu trabalho. Sim. Em relação à oftalmologia, foi uma escolha que aconteceu pensando justamente no convívio familiar. Uma vez que na faculdade, todos os rodízios que eu passava, eu pensava, agora eu vou fazer isso. Porque realmente foi algo que eu gostei de todas as partes. Então, eu pensava, me via em cada ambulatório, cada centro cirúrgico. Porém, eu apaixonei em cirurgia. Desde o meu 5º período, que eu frequento já centros cirúrgicos e fui monitora de técnicas cirúrgicas durante 5 períodos da faculdade, dos 12. Meu Deus. Então, foi algo que realmente me apaixonou e eu precisava de uma especialidade cirúrgica. E nisso, juntamente com meu esposo, a gente decidiu juntos, os dois, né, sermos oftalmos, para a gente fazer tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica e poder ter um tempo para estarmos juntos em casa. Sim. Interessante, doutora. Uma excelente escolha, né? Depois que entrei, eu apaixonei, né? Excelente. Não tenho a menor dúvida de que fiz a escolha certa. Eu vou perguntar, Jordana, sobre a subespecialidade, né? Isso. De plástico ocular, né? O que a motivou, o que a fez assim, escolher essa subespecialidade? Tão incrível para todos nós. Diga-se de passagem, né? A plástica ocular, ela me encanta. Eu sou uma apaixonada pela beleza. E fazer plástico ocular me permite trazer, né, essa realidade da beleza para as outras pessoas. Isso me faz muito feliz, me deixa satisfeita e é algo que eu me sinto realizada no outro, quando eu vejo a felicidade, né, por se sentir bem. Sim, e traz felicidade para, né, o outro também, né? Com Exatamente. certeza. Doutora Bruna, o que exatamente é a plástica ocular? Em que casos ela é indicada? A plástica ocular, ela é uma subespecialidade que trabalha com o que a gente chama de moldura do olhar. O que é a moldura do olhar? É tudo que está ao redor dos olhos. Então, as pálpebras, tanto a parte superior quanto a parte inferior, e a região do supercílio, toda essa região ao redor. E hoje a plástica ocular, ela vai um pouco mais além, por quê? Porque a gente não tem como separar os olhos e toda essa região que parte dele, que o protege, do restante, do indivíduo, né? Isso está em uma face e está em uma pessoa. Então, os olhos, eles transmitem uma mensagem. E a plástica ocular, ela tem a missão de transmitir a real mensagem que a pessoa quer. Às vezes, as pessoas passam uma imagem de ser algo que elas não são, simplesmente por conta de alterações que aconteceram, seja por conta da idade, seja por conta do trabalho, seja por conta de genética, que tem pessoas que têm uma predisposição maior a ter essas alterações, e a gente trabalha em cima disso para devolver a pessoa a autoestima, a imagem que ela quer transmitir. Ai, que bacana. Isso é muito bom, né? Eu acho que melhorar a autoestima do outro
nos traz muita alegria também, né? Com certeza. Mas quais foram os maiores desafios, né, e aprendizados dessa trajetória? Hoje a gente tem um desafio grande com relação à estética por conta de uma relativização da beleza. E isso acaba que atrapalha um pouco essa noção do que realmente é o belo. O maior desafio hoje que eu vejo dentro da plástica é isso. Mas com relação à profissão em si, a profissão médica, né, ela nos exige diversas renúncias. Então, para chegar até aqui, muita renúncia aconteceu nesse caminho. E hoje, quando a gente vai cada vez mais se subespecializando, parece assim que vai ficando menos, a gente tem que renunciar menos, mas na verdade a gente continua fazendo isso porque a medicina, ela está o tempo todo se atualizando. E hoje, mais do que nunca, eu percebo que a gente tem atualizações constantes. A gente precisa estar o tempo todo fazendo, eu falo que não é nem vida tripla, é vida várias, assim, porque são várias coisas. Não é que, por exemplo, eu estou no centro cirúrgico, e naquele momento eu estou ali. Mas antes do centro cirúrgico teve muito planejamento, teve toda uma programação para acontecer tudo que está ali. E ainda mais sendo preceptora da residência médica, né? Que é também um presente, né? Porque ensinar o outro é muito incrível. A gente mais aprende sempre, né? O tempo todo, porque tanto para poder ensinar quanto com o que eles trazem para a gente também. Inclusive o paciente, né? Eu falo que cada paciente é uma escola para mim. Incrível, doutora. Doutora, o público tem uma dúvida, né? Qual a diferença entre plástica ocular e a cirurgia plástica convencional? Então, a cirurgia plástica convencional, ela não foca naquilo que a plástica ocular foca. Como a plástica ocular ela é feita por um oftalmologista, então a gente realmente prima pelo olhar. E o olhar é que vai fazer com que a gente parte do olhar para poder fazer todo o planejamento dessa transformação que vai acontecer. É tudo diferente. Desde o instrumental, desde a parte física, porque a gente usa, né, instrumentais muito delicados, que são os instrumentais utilizados para cirurgias oftalmológicas, os fios que a gente usa para fazer a sutura, todo o centro cirúrgico, ele é adaptado para isso. Então, assim, tem várias diferenças na parte física e tem também essas diferenças com relação a esse olhar que a gente dá, porque a gente pensa nos olhos como o nosso foco principal. Né? A gente foca ali. Pois é, doutora, é tão complexo, né? Isso. Muito. Um detalhe, né, doutora? Parece algo simples, mas... Então, e como é que é conciliar, né, a sua carreira tão intensa com a maternidade de 2 filhos lindos? Confesso que no início foi um pouco, assim, confuso na minha cabeça no seguinte sentido. Eu amo o que eu faço. E eu acreditava que eu ia ter meus bebês e ia continuar trabalhando da mesma maneira, na mesma intensidade, porque eu amo o que eu faço. Porém, quando eu tive meus bebês, eu entendi que existia outro amor agora na minha vida, que também exigia de mim a minha presença, a minha dedicação. Neste momento que eu estou agora, eu consigo conciliar bem as duas, vamos dizer assim, profissões. Sim, doutora. E até acredito que me ajudou bastante a maternidade a ter um olhar diferente, principalmente sobre as mães, né? Na questão do cuidado que as mães demandam. E hoje eu entendo, né, que a maternidade é maravilhosa e que ela ajuda sim a gente
exercer a nossa profissão, a parte da médica oftalmologista plástico ocular também com muita maestria. Só me ensinou. Ensina, né? Doutora, como você lida com a expectativa dos pacientes em relação aos resultados que ele tem na plástica? Porque as mulheres são, né, doutora, são muito detalhistas. Eu quero assim. Não, eu quero de outra forma. Eu quero que você ergue aqui, eu quero que você faça assim. Não, Então, e às assim, vezes você faz, né? E faz tudo que pode e a pessoa, não, mas eu vamos queria mexer mais um pouquinho menos. Quero mais, quero ter 20 anos, né? Assim, 18, talvez seria o ideal. Então, primeira coisa é explicar para o paciente que a ideia não é voltar no tempo. Nem fazer um milagre. Isso, porque assim, o problema, eu explico assim, o problema não é envelhecer. O problema é envelhecer de forma não saudável. Saudável em que sentido? Nisso que eu estou falando de transmitir a mensagem errada. Então, assim, se a pessoa tem algo que a incomoda, é nisso que nós vamos juntas trabalhar. No consultório, como eu gosto de abordar o paciente? Eu entrego um espelho, porque eu falo que tudo começa no espelho. Isso. A gente se olha no espelho. E nesse momento eu deixo que a paciente me diga, é isso aqui que me incomoda, doutora. E a partir disso eu falo para ela quais são as possibilidades que a gente tem para poder melhorar. E juntas a gente decide qual tratamento vai ser feito. Então não é uma decisão que é só minha, é uma decisão que eu compartilho com a paciente, para que a gente decida o que vai fazer. Eu estou falando da paciente, mas eu também tenho os pacientes e eles inclusive ficam puxando a minha orelha porque eu fico falando delas apenas, mas é porque acaba que o meu foco E hoje tem muito um assim. público masculino muito vaidoso também, né? Tem, Que e assim, que se cuida que muito se bem, né? cuida, e é muito Que bom cuidar busca. deles também. Aham. Eles também precisam de cuidado. Isso mesmo. Isso é ótimo mesmo. E com relação quando tem algo assim que o paciente não gostei, acolho, né? É totalmente compreensível. Nós somos seres humanos. Não, eu digo assim, nós não tem como sermos matemáticos. Não é 2 mais 2 é 4 e ponto final, acabou. Eu sempre explico para o paciente que nós somos assimétricos. Sim. E essa assimetria ela é individual, cada um tem o seu jeito de ser e quando o paciente se sente, né, desconfortável com algo, aquilo precisa ser acordado. Se realmente é algo que eu posso ajudar a melhorar, eu faço novamente outra intervenção sem nenhum problema. A ideia é deixar a pessoa feliz. Feliz, né? E o cirurgião feliz também. E mais jovem. Já teve o Mais caso da esposa fazer o procedimento com a senhora e o esposo gostar e fazer também? Com certeza. E o contrário também. E outra coisa, muitas vezes o esposo é trazido pela esposa. Sim. Porque ela fica assim, ela percebe que ele pode estar melhor. E ela quer que ele esteja melhor. E eles vêm e ficam felizes por ouvir as esposas Isso e seguirem os é. conselhos. Por ter aceitado, né? Mas muito bom. Mas o que há de novo em tecnologia, assim, na sua área mesmo, né? Porque é igual você disse, né? Atualizações constantes, né? E nessa área da plástica, da estética, né? Todos os dias tem novidades, né? Doutora, hoje a gente tem, assim, inúmeros tratamentos. Muitas opções mesmo. Por isso até que eu gosto de expor para o paciente o que a gente tem e a gente decidir juntos. Porque assim, cada um dos tratamentos, das tecnologias que a gente tem uma missão. E juntas eles fazem muita diferença. Então, o ideal é quando a gente faz um planejamento, não é algo isolado. Então, assim, hoje a gente tem a cirurgia, que normalmente quando a indicação é cirúrgica é um resultado excelente, e na cirurgia a gente tem vários insumos que nos ajudam a ter melhor cicatrização, menos inchaço, menos edema, uma recuperação mais rápida.
E a gente tem tratamentos que a gente chama de mesoterapia, que são ativos, assim, produtos que ajudam a estimular a cicatrização, ou melhora da flacidez, melhora do craquelado, que a gente chama aquelas rugas periorbitárias. Existem os lasers que a gente pode usar e fazer com que esses ativos eles tenham uma absorção melhor. Existem os peelings, os fios de PDO, que são assim... Não, gente, nem como ficar o velho. bolo da Isso, cereja. doutora. Fica se quiser, né, doutora? Pois é, isso que Porque eu não tô passou ainda pensando pelo aqui. HO nem Não. pela doutora Bruna. Isso. Exatamente. Meu Deus, quantas opções, né, doutora? Bastante novidade, assim, fora a toxina botulínica, que é algo que a gente já tem há muito tempo, mas cada vez a gente consegue descobrir formas diferentes de aplicar, de melhorar o resultado, de colocar aquilo para a paciente realmente no que ela quer melhorar. Então, assim... Gente, muitas opções de beleza. Já posso começar, doutora? Nos 30 eu já posso começar? Todo mundo deve começar, é qual até que o é que a eu idade? oriento. Tem idade Tem para idade, começar né? a ficar... Não, de Não. forma nenhuma. Inclusive, eu se falo assim, cuidar mais. ninguém dorme Hum. nova e acorda com a face envelhecida, Ai, mas podia acontecer o contrário. né? Também não acontece o contrário. Não. Quando a gente faz um gerenciamento, isso ajuda com que você vá fazendo os procedimentos aos poucos e, inclusive, é muito mais sábio. Por quê? A partir do momento que você vai cuidando antes de a ruga, principalmente, que é o terror, né? O terror são as rugas. Sim. Antes da ruga aparecer e aprofundar, se você cuida antes, a quantidade de tratamentos que você vai fazer, o investimento que você vai Isso. fazer, ele é muito menor do A que quando prevenção. você deixa e passa. Aí quando vai ver, já tá lá com né, muitos sinais na face, e aí você vai ter que fazer inúmeros tratamentos. Então, às vezes as pessoas querem fazer, mas a fulana fez só isso. Mas a fulana fez só isso agora. Porque a fulana vem aqui a cada 6 meses, a gente faz Prevenção, né? um ou outro tratamento, né? E é diferente. Mas seria tipo a gestão do A envelhecimento. gestão do envelhecimento. Muito chique, né? Envelhecer bem, né? Envelhecer bem, doutora, saudável, de forma natural. Isso. Porque assim, fica, né, uma coisa assim, mas é normal, ela é velha. Não, gente. Não existe isso, não existe idade. Idade, ela é mental. Isso. Né? Você Eu que falo que eu faço conduz cirurgia ela, né, doutora? em paciente de 90 anos e ela tá se sentindo bem daquela maneira. Sentindo Lindas bem. e plenas. Lindas e verdade. plenas. Essa é a missão, é a importância. Isso mesmo. Uhum. Já recusou realizar algum procedimento? Então, isso é difícil. Não é nenhuma recusa. É orientar ao paciente que aquilo não vai ficar legal. Porque às vezes ele quer se encaixar em um padrão. Hoje em dia tem muito, né, doutora? E não dá, né? Assim, o olho de um, o nariz de outro, a boca de outro. Não vai ficar legal. Deus, ele é perfeito, né? Isso. Então, a gente não pode achar que consegue fazer a missão dele. E aí, normalmente, o que eu faço é orientar com relação a que não vai ficar legal o procedimento. Então, assim, não seria... como eu posso dizer, inconsistente da minha parte, eu fazer algo que eu vou achar que vai ficar feio, se eu quero a beleza. Doutora, e que sinais assim indicam a necessidade de uma cirurgia plástica, né, ocular? Quando ela pode ser realmente necessária, né? Casos assim, talvez uma pálpebra caída, né? Isso. A plástica, ela tem a missão, tanto, eu digo assim, estética, né, de melhorar a informação que a pessoa está passando, mas também uma missão funcional. Porque quando a pálpebra está em excesso, ela atrapalha a visão, o campo de visão. O paciente, ele queixa muito de uma sombra, porque realmente tem algo Acaba, né, tampando ali. campo, E
E tem os pacientes que tem o que a gente chama de pitose, que é realmente um mau posicionamento da pálpebra, que ela fica abaixo de onde ela devia ficar, e isso também atrapalha, né, o paciente no dia a dia. Então, esses casos, eles são de fundamental importância que a pessoa faça a cirurgia para melhorar a visão, a funcionalidade, deixar com que os olhos fiquem livres para poder enxergar. O campo visual livre, né? Fique livre, exatamente. E questão da autoestima, né, doutora? As mulheres questionam muito a autoestima baixa por conta, às vezes, do rosto, tá com alguma mancha, né? Ou a pálpebra caída. Às vezes a pessoa nem imagina que pode. Hoje em dia você fala assim, temos um médico plástico ocular. Mas o que o médico plástico ocular faz? Tem muita queixa sobre isso, pergunta, muita dúvida, né? E qual dúvida que você pode tirar hoje dos pacientes para ele poder marcar uma consulta com você aqui no HUA? O que ele pode estar vendo no rosto dele, na pálpebra, que ele pode estar achando assim diferente, que ele pode estar marcando uma consulta com você? Sabe o que eu escuto às vezes no consultório que me corta o coração? É assim, doutora, eu não estou querendo nem sair de casa. Ah, sim. Ou, né? Não gosto mais de tirar fotos. Isso dói, né? Já pensou? A pessoa ela está se excluindo, meio que se apagando, porque as fotos são os registros que ficam, né? Porque ela não está gostando do que ela vê no espelho. Então, para mim, isso é inadmissível. Não dá para alguém se anular dessa maneira simplesmente porque ela não está se sentindo bem consigo mesma. É preciso se tratar, procurar ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Tem realmente pessoas que não sabem que a cirurgia pode ser feita e quando sabem, não sabem a quem procurar. Então, como a gente lida com a região dos olhos, né, a plástica ocular, ela tem essa missão especial nessa parte. E, nossa, é muito feliz. Inclusive, eu fico muito satisfeita quando eu recebo, né, as fotos delas se maquiando e feliz. Eu brinco até assim que troca a foto do WhatsApp, né? E aí eu vejo que missão cumprida. É, muito legal, muito gratificante, né? É muito gratificante. E outra, outras pessoas também podem perceber e ajudar. Principalmente os filhos, né? Os netos que estão vendo que está tendo uma dificuldade por parte, seja da mãe, do pai, dos avós, nessas relação, porque às vezes a pessoa ela é tão assim simples que ela não tem essa iniciativa, mas o outro pode perceber que aquilo está incomodando. Tem algum caso específico assim que te chamou muita atenção, doutora? Te marcou na sua vida profissional? Com relação à cirurgia das resultados assim, doutora, tem alguns, porque é principalmente assim nesse sentido das pessoas se anularem. E depois você vê que a pessoa muda. Porque não é dela estar escondida, mas ela estava escondida por conta disso. E eu gosto de falar que eu primo muito pelo relacionamento da pessoa, casados, né? E às vezes os esposos têm pedidos especiais e às vezes o contrário também, as esposas têm pedidos especiais. E eu mantenho o foco naquele pedido, porque eu sei que aquilo vai fazer diferença no relacionamento, na vida dele. Então, assim, isso acontece com recorrência. Não vou dizer assim, teve isso acontecer com a tal pessoa, né? Mas tem várias histórias. Eu falo que se eu podia escrever para fazer um livro, fazer um livro, né, doutora? É um livro das histórias. Das histórias de mudança de vida. Que ensinamento da sua vida pessoal você leva para o consultório e vice-versa? Então, eu gosto muito de falar do fazer com amor, né? Se não for para fazer com amor, é melhor não fazer. Mesmo. Então, eu levo isso tanto para casa, assim, nas coisas que eu faço em casa, quanto as coisas que estão aqui. Eu falo aqui, assim, no hospital, né? Porque
O amor, ele move o mundo, ele move montanhas. E quando a gente faz com amor, por mais que talvez não seja o 100% do outro, é o seu 100%. Isso mesmo. É o seu melhor, né? É o seu melhor. Você pode ajudar o outro com esse 100%, né? Aquele que tá no... Exato. E outra coisa, dormir em paz, Isso. né? Isso. Com a consciência tranquila de que você fez o melhor. Então isso não tem preço e verdade. é o que faz. Que eu tenho isso pra mim. Sempre. Porque hoje o amor tá bem pouco, né, doutora? De todo mundo. Então, se a gente tem muito, a gente tem que distribuir, não é verdade? E eu tenho aquilo assim também, que às vezes não tem ninguém olhando, mas para quem acredita em Deus, Deus está sempre olhando. Sempre né? olhando. E cuidando. Então não interessa se tem alguém vendo ou não. E eu gostaria, assim, falando de amor na sua profissão, mas vamos falar de amor de mãe também. Queria que você falasse uma mensagem, assim, para as mães, né? Para as mamães queridas, você que é uma mãe tão, assim, apaixonada pelos filhos, porque a gente observa e sente isso também, até no seu olhar. Quando fala de filhos, o olhar brilha, né? Um sorriso. Que delícia, para você ver que realmente os olhos, eles transmitem uma imagem, né? Por mais que você não esteja pensando nisso. Então, uma mensagem para as mães: cuidem-se. Cuidem-se, porque às vezes a gente se esquece, a gente esquece da gente. E para a gente estar bem e cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente também. Sim, né? Eu vejo muito isso. Às vezes as mães trazem o marido, trazem o filho e elas não vêm. Eu falo, não, venham também, porque eu posso ajudá-los. Né? E esse cuidado, ele é muito importante. Porque assim, até no que o outro vê você. Porque se o outro te vê bem, ele fica bem. E nós somos as anfitriãs do lar, né? Se a gente não tá bem, infelizmente o nosso lar também não fica bem. Você sabe quando aquilo ali tá firme, tem uma base forte, quando você vê uma mulher forte ali por trás. Isso é importante. Anfitriãs do lar. Isso Muito mesmo. bom. Muito, né? Bacana, doutora. Doutora, a senhora está pronta para um bate-bola? Podemos tentar, né? Será que eu Vamos vou ver se ela está conseguir? preparada. Porque Vamos ver se assim, ela está preparada. parece que a maternidade, ela rouba as palavras da cabeça da gente. E aí, de repente, a gente quer falar e a palavra não vem. Vamos lá, Jordana. Começa aí o bate-bola. Um aprendizado com a maternidade. Renunciar. Ótima resposta, doutora. Um livro que marcou sua vida. Ai, tantos. Nossa, doutora. Eu vou falar um que ele é bem pequenininho, mas que ele chama Conhecer-te. Conhecer. Conhecer-te. Ótima dica, hein, doutora? Ótima dica. Anota isso aí, doutora. Vou anotar aqui que eu quero ler. Uma viagem inesquecível em família. Ah, todas. Todas, né? Todas são maravilhosas. São maravilhosas. Ai, que bom. Teve uma que a gente fez recente agora pro Rio. A gente foi para um aquário, levou o Felipe para conhecer a praia, Henrique já conhece, adora. Então, assim, foi a última que a gente fez juntos. Então, para mim, são todas inesquecíveis. Incrível, né? A gente percebe nas redes sociais que vocês são muito família, né? Seu pai, sua mãe, vai todo mundo, viaja todo mundo junto. Isso é muito bom, né, doutora? É divertido, diferente. A família é o nosso esteio, né? É onde seguro. a gente se apoia. Sim. Isso. Doutora, um hábito de beleza indispensável. Filtro solar. Isso. Pensei nisso também. Beleza é? Amor. É revelar a Deus. Eu entendo a beleza assim, fundamental. Beleza é fundamental.
cuidar, né, doutora? Todo mundo precisa se cuidar. Maquiagem, um batom, né, doutora? É essencial. Essencial. Uma mulher que te inspira. Eu pensei na minha mãe. Que bom, doutora. Sucesso é? Ser feliz. Um mito sobre estética que precisa acabar. Que tem idade para fazer. Não existe idade. Nem nova, nem. Eu não gosto do termo velha, mas não tem idade. Não Qualquer tem idade. Adoro. E um procedimento queridinho do momento? Acredito que os fios. Os fios, né? Os fios de PDO e lasers também. Lasers, né? A senhora pode falar um pouquinho dos fios pra gente, como para os nosso público? Espectadores. Os fios, eles são muito versáteis, porque a gente tem vários locais que a gente pode aplicar, várias formas de usá-lo e vários motivos do porquê usá-lo. Então, assim, a gente pode fazer desde um estímulo de colágeno, o que é isso? É deixar a pele mais firme, com uma tenacidade, uma vivacidade, uma cor, né, mais feliz, assim, com brilho. E tem também os fios que a gente pode usar de tração, que a gente fala, que eles também vão estimular esse colágeno, mas a ideia deles é fazer com que aconteça pequenas elevações em partes do rosto, do supercílio, e os outros que a gente chama os fillers, que são os fios de preenchimento, que também podem preencher rugas, né, que ficaram um pouco mais profundas. E com relação a sulcos, na parte da região periocular, a gente pensa nos sulcos que a gente chama do tear trough, que é esse sulco aqui, que às vezes fica muito marcado e dá aquela aparência de cansaço, de noite mal dormida, mesmo que a pessoa tenha dormido bem, e que a gente também pode usar fios para fazer esse preenchimento. Muito obrigada, doutora. A sua presença aqui, você traz uma calma com a sua beleza, seus cachos. Sim, mas é linda. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. Agradecemos muito, Fico muito, muito feliz. Todas as dicas, né, Isso mesmo. Ana? As Nós mulheres só queremos vão marcar nossa amar. consulta, tá? Isso. E eu já vou começar os meus procedimentos, né, doutora? Sim, você ainda está na faixa dos 20. Então, doutora. Mas nós agradecemos a sua presença, agradecemos essa energia tão inspiradora que você trouxe pra gente e que você carrega com ela todos os dias que a gente te vê, te encontra. Realmente é uma pessoa muito querida, muito iluminada, né? Muito obrigada, doutora. Adorei, foi ótimo esse momento. E que você continue trazendo beleza para todas as pessoas que te procuram, continue enriquecendo, né, melhorando a autoestima das pessoas, né, e trazendo toda essa paz, essa leveza, essa calma que você carrega consigo e que a gente consegue absorver, assim, uma energia muito positiva, muito reconfortante. Obrigada. Obrigada.